pessoal, tudo bem? Essa é a estreia de mais um quadro aqui no canal C4C. Se chama Um Tema, Dois Pontos. Esse quadro destina-se a mostrar o trabalho conjunto entre dois membros do canal. Começa comigo, o Rodrigo, e o meu amigo Jair. Nós bolamos esse quadro, criamos esse quadro, é a nossa primeira colaboração, é também neste momento a primeira colaboração direta entre dois membros do canal para um quadro, mas não está descartado que a colaboração entre membros do canal, é claro, possa ser mais dinâmica e mais diversificada. Podem haver colaborações aqui entre eu e o André, entre o Jair e o Washington e por aí vai. Mas o quadro vai se chamar Um Tema, Dois Pontos, ou seja, dois dos membros do canal abordando o mesmo tema e dando suas impressões, suas experiências. E vai ser assim, eu tô aparecendo agora no vídeo aí, tô mostrando a minha cara, mas no que se refere a gravar a minha parte, por exemplo, quando começar, eu não vou aparecer não, tá? Então, solta a vinheta e vamos dar início a esse quadro. Vamos começar mais uma nova empreitada no C4C. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do C4C, canal que está começando a sua jornada agora, e bem-vindos ao meu primeiro vídeo em colaboração direta com um dos outros membros do canal. Esse é um vídeo que vai ter o trabalho conjunto meu, eu sou o Rodrigo, e do meu amigo Jair. E a gente vai falar sobre uma publicação bastante curiosa que surgiu nos anos 80 e que tanto aqui no nosso país quanto lá fora, infelizmente, não teve sucesso bastante para se manter. Ela não teve vida longa, mas que é gostoso de falar a respeito, né? É gostoso de falar sobre essas particularidades. Esse vídeo aqui eu não vou aparecer, vai ser um vídeo nos moldes dos vídeos que eu costumo fazer no meu outro canal, no Coleção Paralela. Vídeo de mãozinhas, mas porque é um vídeo mais focado em mostrar o material do que qualquer coisa. Porque a gente vai falar deste cara aqui, Jonah Rex. Deixa eu já virar aqui a câmera. A gente vai falar do Jonah Rex, o grande personagem de faroeste da DC Comics. O cara com o rosto desfigurado e com uma história trágica, mas a gente não vai falar dele essencialmente nessa fase faroeste, na sua fase clássica. Jonah Rex durante um tempo fez um enorme sucesso no que se refere ao universo de quadrinhos. Na época em que o faroeste bombava demais, ele foi um dos personagens mais importantes a ser publicado nas bancas americanas. Ele teve também seus momentos de glória aqui no Brasil, como vocês estão vendo por essa revista. Essa é uma publicação da Ebal, essa aqui é o número 34, é uma publicação dos anos 80, isso aqui, se não me engano, Deixa eu ver se eu descubro aqui, gente, rapidinho. Essa aqui é de 1981, mas como eu disse, não é o foco, eu só peguei essa revista para ilustrar, porque o que nos interessa é essa fase aqui. Surge Rex, o herói de um mundo devastado. Em algum momento, a DC Comics decidiu que era uma boa ideia pegar esse personagem de faroeste que então estava desgastado, já havia caminhado para o esquecimento, e transplantá-lo, por que não, para o futuro, para tentar dar uma sobrevida. Essa ideia, dizem as más línguas, foi principalmente patrocinada pelo cara que na época era o maior escritor do Rex, ele tinha um carinho enorme pelo personagem e as vendas estavam caindo demais, o interesse estava caindo, a revista seria cancelada e ele teve essa ideia para tentar dar uma sobrevida pro personagem. Ele não queria que o personagem simplesmente escorregasse para o esquecimento. E aí, muito embalado, e o autor admite isso, a DC admite isso, tá? Sem qualquer
problema, muito embalado pelo sucesso na época do filme Mad Max. Ele teve essa ideia: e se eu pegar o Jonah Rex e o levar a um futuro desses pós-apocalípticos, em que a Terra está devastada, em que nada mais é o que parece. E foi isso que ele fez. A série não teve vida longa, infelizmente, nem no seu país de origem, nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil teve apenas 4 histórias publicadas. A série original chegou a sobreviver por 18 edições, por 18 histórias. Aqui no Brasil só 4 foram publicadas. As 2 primeiras foram publicadas nesses números da revista do Super-Homem. O número 26, que foi a estreia, inclusive com destaque na capa. Eu adoro essa imagem aqui. E o número 27, que já nem sequer menciona na capa a história do Jonah Rex, o que eu já considero um erro, né? Deveriam ter feito mais menção à história, mas eles continuavam tentando alavancar a história, né? A DC talvez tivesse ainda esperança de fazer o negócio dar certo. A Abril, principalmente, talvez achasse que conseguiriam atrair um público, né, com roteiros do Fleischer e desenhos do Teixeira, né, do Mark Teixeira. Do que se trata, falando essencialmente? Não há muito o que dizer, tá, pessoal? Nesse sentido, na mecânica da história, eu não vou falar sobre a publicação, não vou falar sobre as histórias do Super-Homem aqui contidas. Ele não é o foco, é só o caso da história, tá aqui. É como eu falei. É literalmente o transplante do personagem Jonah Rex do faroeste, do velho oeste americano, para um futuro pós-apocalipse. É uma história pós-crise nas Infinitas Terras, depois da remodelação. Essa remodelação, mais do que nunca, levou muitos personagens antigos da DC para o limbo, para o esquecimento. E o autor, né, o Fleischer principalmente, ele tinha como ideia principal a tentativa de salvar o personagem, de dar uma sobrevida. Então ele teve essa ideia, ele pegou o personagem e jogou num futuro, mas num futuro pós-apocalíptico, num futuro que na verdade na época nem se encaixava no momento cronológico da DC. Afinal de contas, por exemplo, a Legião dos Super-Heróis existia e não havia menção em nenhum período do futuro em que a Terra havia ficado devastada e pós-apocalíptica. Isso teria que ser mais ou menos um futuro alternativo, uma dimensão paralela, as velhas confusões que a DC adorava fazer. Uma coisa curiosa a se falar a respeito disso é que a Abril, numa coisa que a Abril fazia muito, fala-se muito da Abril, reclama-se muito das questões de que a editora Abril cortava histórias, mutilava histórias, mas a verdade é que a Abril tinha muitas preocupações com a cronologia do que ela publicava. Foi provavelmente a primeira editora no Brasil a realmente se preocupar com cronologia e a deixar as pessoas tendo uma certa linearidade a seguir. Então o que ela fez? Ela publicou todo um preâmbulo, né, como se fosse um prefácio, contando muito resumidamente a história do Rex. E isso é uma publicação, essa primeira parte aqui é uma exclusividade da editora Abril. Isso não saiu com o material americano quando essas 18 histórias do Rex, do Jonah Rex no futuro saíram. Isso é exclusividade da editora Abril. Muita gente na época já não conhecia Jonah Rex. Para situar esses leitores, ela pegou material de uma página bem resumido, mostrando pontos focais importantes da história do Rex. Ela foi dando aqui, né, os devidos créditos a cada um e foi contando vários períodos marcantes da vida do Jonah Rex, inclusive com autores muito importantes, tipo desenhos do Garcia Lopes e tal.
foi passando parte a parte rapidinho por esses períodos, seus amores, suas perdas, suas tramas, né, seus conflitos, o nascimento de um filho, o fracasso do casamento e tal, até que finalmente se chega no ponto em que a verdadeira aventura, a aventura do Jonah Rex transplantado para esse futuro começa, né? Aqui começa o material americano original com o Rex transplantado para o futuro. Ele literalmente é transportado para lá por um cara que é um colecionador. Ele vive nesse futuro pós-apocalíptico aí e ele é um colecionador de mais do que memorabilia do passado. Ele é literalmente um colecionador de eventos, de objetos e até por que não, de pessoas do passado que ele traz sem nenhuma preocupação moral para manter na coleção dele. E o Jonah Rex é um dos que ele traz, por isso mesmo ele acaba indo parar no futuro. E nesse futuro totalmente calcado na visão de Mad Max, a Terra está devastada, está destruída, lida-se com gangues de motoqueiros que, né, disputam poder, combustível, né, a alimentação é uma coisa muito maluca. Olha o que os caras estão comendo aqui. É um universo totalmente destruído e o Jonah Rex tem que sobreviver. E ele, como veio de um passado brutal, ele é um cara que ao mesmo tempo que está desconectado e é um peixe fora d'água nesse futuro, ele é extremamente preparado para ele, porque ele consegue ser mais brutal e violento do que o universo em que ele vive. Esse futuro em que ele vive sofre, por exemplo, com chuva ácida, mas chuva ácida literal, capaz de derreter um ser humano. E no final da aventura na qual ele lida com o líder de uma gangue de motoqueiros, ele derrota o cara e deixa o cara para derreter na chuva ácida, pegando a roupa do cara, que é uma roupa que lhe protege quanto a isso. Eu tô sendo bem resumido para falar do material, gente, porque a minha ideia principal da minha parte do vídeo é falar principalmente da criação, é falar principalmente da ousadia, da ideia maluca que se teve de levar um personagem do faroeste para o futuro, e não tanto em desenvolver a história em si. A segunda parte da história, publicada na Super-Homem número 26, traz o prosseguimento das aventuras do Rex, né, neste futuro pós-apocalíptico, só que dessa vez ele encontra um grupo de soldados ali dos anos 80, né, que foi também transplantado, também levado a esse futuro pós-apocalíptico, da mesma maneira que o Rex, puxado para lá por esse velho, por esse colecionador, que levou esses soldados para lá. E o Rex, ao mesmo tempo que entra em confronto com os caras, né, é curioso, temos um homem de um passado vivendo no futuro que encontra outros homens que também são do passado, mas que ainda são do futuro do Rex. É confuso ou não é? A história é uma salada, né, de frutas, é uma concha de retalhos de episódios de passado e futuro. Ele acaba encontrando uma personagem que aparece na primeira história, a tal da Estileta, que não é o que ele pensa que é, a gente acaba descobrindo aqui. Ele enfrenta as ameaças desse futuro em que ele está vivendo. Ele acaba descobrindo, no final das contas, que a Estileta, pela qual ele já estava tendo um certo carinho, é uma androide. E ele e esses soldados aí acabam mais do que nunca tendo que se unir, né, para enfrentar todas as adversidades, sendo que, infelizmente,
muitas baixas acontecem entre os soldados, né, que eram combatentes do Vietnã, se não me engano, e que foram parar nesse futuro. Enfim, Jonah Rex no futuro pós-apocalíptico é uma daquelas coisas típicas dos anos 80 e que muita coisa você tinha que simplesmente aceitar. Por exemplo, como o Jonah Rex aprendeu a pilotar moto? Não há uma explicação para isso, entendeu? Ele simplesmente pegou a moto e saiu dirigindo. A falta de estranheza, a falta de perplexidade total do personagem ao encontrar a enorme maquinaria do futuro também é uma coisa assim, tipo, o Rex lida naturalmente com a situação e tá tudo bem. Como eu disse, no Brasil houveram apenas 4 histórias publicadas. Eu tenho as 2 primeiras nas edições do Super-Homem. O meu amigo Jair, na segunda parte desse vídeo, vai comentar a respeito de onde saíram as outras 2 histórias, qual é a opinião dele sobre isso, o que ele pensa, se ele gosta ou não gosta do material. Esse vídeo é sobretudo sobre isso. Comentar uma história pouco comum, pouco usual, uma tentativa engraçada, uma tentativa estranha, né? uma tentativa típica do seu meio, do seu tempo, que são os anos 80, de trazer de volta aos holofotes um personagem que estava caminhando para o esquecimento. Né? Depois a tentativa, como eu já disse, não funcionou. Durou apenas 18 edições. Depois disso, sem maiores explicações, o Rex acabou voltando ao seu tempo, voltando entre aspas, porque até onde eu sei, talvez, não sei se o meu amigo Jair tem mais informações sobre isso, mas até onde eu sei não foi criada uma história em que simplesmente ele é devolvido para o passado. A abordagem simplesmente voltou a ser no passado. Deu-se ao Jonah Rex uma abordagem inclusive mais pesada. Durante um tempo ele foi publicado no selo Vertigo, por exemplo. E Jonah Rex tem até um filme, diga-se de passagem. Eu não assisti, mas quem assistiu diz que é uma bomba o filme. É isso, pessoal, essa é a minha participação. Né? Vou passar a bola para o meu amigo Jair, que vai dar continuidade no vídeo. Né? Deixo aqui meu abraço a todos, assistam aí, né, a segunda parte com o meu amigo Jair. E espero que vocês gostem do material que a gente trouxe. Abraço a todos. Olá, bem-vindo ao canal C4C. Eu sou o Jair, esse é o nosso primeiro vídeo em dupla dos 4 membros do canal. O canal se chama 4 Colecionadores em um Canal, por isso C4C. O nome do quadro se chama Um Tema, 2 Pontos. O tema em comum é uma história do Rex, Jonathan Rex pós-apocalíptica, que foi intitulada Rex 1985. A maioria deve conhecer o personagem, né? O Jonah Rex, ou simplesmente Rex. O personagem foi criado pelo Tony DeZuniga e pelo Joe Orlando em 1973. A história de origem dele foi escrita pelo mesmo autor que escreve essa Rex, que foi publicada aqui inicialmente em 2 Super-Homens, em 1986, Super-Homem 26 e 27, e Abril deu sequência nesse Super Amigos aqui que eu tenho em mãos, que é o número 37, e depois no 38. A Abril publicou apenas 4 histórias, cara, de 18 histórias que foram publicadas lá nos Estados Unidos. A Abril começou aqui em 86, né, já no pós-crise. E lá o Rex se titulava Rex 1985, foi publicado em 85 e foi finalizada em 87. Na verdade não foi finalizada, né? Aqui está o destaque do Rex. Voltando ao vídeo, tive que fazer uma breve edição por barulhos externos. Mas o meu colega que vai fazer a primeira parte desse vídeo e vai montar um vídeo só, Rodrigo, por isso que o nome do quadro se chama Um Tema, 2 Pontos. Ele começa o tema, eu estou finalizando. Como eu estava dizendo, né, sobre o Rex no futuro, o Rex é sequestrado em pleno Velho Oeste por um tal de Reinald Bernstein, um homem cruel que traz ele do século XIX para o século XXI. Mas logo no início da história, que provavelmente o Rodrigo deve ter mostrado, o Rex já consegue se livrar dos indivíduos.
A temática de fundo aqui, tu deve estar se perguntando, Tex, um VHS de Western e o Mad Max, é porque tem tudo a ver com o Rex, né? Principalmente o Mad Max. Eu vou dar a finalização nessa história aqui, que é a que eu vou comentar. Aroma de Lotus. O Rex inicia já fugindo de uns criminosos que querem a moto dele, e ele vai se deparar numa cidade, e ali nessa cidade ele entra em confronto com os caras. E durante o confronto, uma das pessoas da cidade, um dos cidadãos, que está sob o efeito desse Lotus, que é uma droga, né, medicinal, um tipo de uma erva que quem está sob o efeito dela passa a ter alucinações. Enquanto o Rex está lutando, o cara está imaginando que ele está lutando que é um duelo de bodes, ó, que interessante. E logo na sequência, o Rex é ajudado por esse indivíduo aqui, que nada mais é que o cara que faz o tráfico dessa Lotus. Ele salva o Rex dos indivíduos, né, que estão atrás do Rex. O Rex toma as devidas providências. Enquanto a luta está transcorrendo, o cara continua, né, sob o efeito de alucinação da Lotus, né, imaginando uma briga entre palhaços num picadeiro de circo. Aí o Rex escapa dos caras que estão perseguindo ele com a ajuda desse traficante da Lotus. Aí a sequência mostra os caras tentando invadir a nave de fuga. Nisso o Rex faz as táticas dele, consegue se livrar e fazer a nave fugir. Nisso eles vão parar numa outra cidade, cara. Nessa outra cidade, esse cara que salvou o Rex revela quem ele é. Na verdade, ele é o indivíduo responsável por espalhar nesse futuro pós-apocalíptico essa Lotus do título, né? Aroma de Lotus. Essa Lotus, na verdade, são um tipo de chá que causa alucinação em quem entra em contato com a fumaça. Ele chega nas cidades, distribui de graça. Depois que estão viciados, ele vem e cobra. Tática conhecida nos dias do Rex e nos dias atuais. Um menino entra em alucinação e vai se precipitar. O Rex percebe, usa uma manobra de chicote e salva o garoto. Nota que o Rex está com a máscara, porque senão ele também sofre o efeito, né, das alucinações. O Rex salva o guri e, indignado, né, dentro do conceito dele de moral, apesar de ele ser um mercenário, ele tem uma moral que ele não ultrapassa, que envolve não matar mulheres, inocentes e crianças. Ele entra em confronto com o cara que acabou ajudando ele e posteriormente se descobre ser o responsável pela destruição da Lotus. E nesse confrontinho rápido, o cara acaba caindo da nave. A ironia do destino que a hora que ele está caindo da nave onde o Rex está, o menino que está sob efeito alucinógeno não vê ele caindo e vê sim um anjo voando. Ironia, né? O próprio cara que vitimou o menino acaba sendo vítima e sofre uma alucinação. E finishing. Na próxima edição, quando os vermes saem da Terra, eu não tenho a próxima edição, seria a Super Amigos 37. A temática de fundo, no caso, é para ilustrar, né, que o Rex vive no Velho Oeste. E aqui, cara, que tá o interessante da minha pesquisa. Em 1985 foi o ano que resolveram levar o Rex pro futuro. Tava saindo nos cinemas o capítulo, na minha opinião, o meu capítulo favorito da franquia inicial do Mad Max. O menos agradável ao grande público, mas o meu favorito, que é Mad Max Além da Cúpula do Trovão. Muito interessante, né? Influenciado por esse período pós-apocalíptico de devastação e futuros sem esperança nenhuma, foi criado a tentativa do Rex de ir para o futuro. Mas flopou tanto aqui como lá. Provavelmente a editora Abril, como publicava as histórias com uma certa antecipação, tinha acesso com uma certa antecipação, ela viu que flopou lá e não quis dar continuidade às histórias aqui. E por incrível que pareça, a história do Rex lá nos Estados Unidos, nos 18 números, finalizou sem ele nunca ter retornado, sem nunca ter mostrado como ele retornou, né, para o Velho Oeste americano. Dei uma enrolada, acabei me atrapalhando, mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Comentem, curtam, vão aos comentários, corrijam qualquer data ou especificação que eu tenha feito sobre o Rex. E
tenham um bom vídeo, um bom aproveitamento. Provavelmente esse vídeo vai ficar meio longo, não sei quantos minutos tem a parte do Rodrigo. Mas esse foi mais um vídeo do C4C e a estreia do quadro Um Tema, Dois Pontos. Valeu!